João capítulo 20, versículo 1. Vamos todos juntos, irmãos? No 3, 1, 2 e 3. Primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu como o outro e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. E viu no chão os lençóis, e que o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado numa parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Oremos. Senhor, obrigado. Essa é uma oportunidade, Senhor, de ler a Tua palavra com os Teus filhos. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes, meu Pai, as condições em que me encontro nessa manhã. Mas o Senhor é quem dá graça, o Senhor é quem faz o mover, meu Pai. Que possamos aqui estar, meu Pai, prontos para celebrar a ceia. Mas antes, que todos nós saibamos o que é necessário para cada vez mais nos aproximar de Ti, Deus. Seja conosco, diminua eu e cresça o Senhor. Tu sabes que não somos nada, não somos nem ninguém sem Ti, Deus. Haja conforme a Tua vontade nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você sabe que nós temos várias maneiras de enxergar, de visão, de ótica. Os 4 evangelhos apresentam as histórias narrativas sobre Jesus, sobre tudo aquilo que Ele fez de uma forma diferente. Mateus, Marcos, Lucas, João. Embora que Mateus, Marcos e Lucas sejam sinóticos e todos eles têm a mesma linha, Douglas? Eles agem na mesma direção, mas João um pouco destoa. João ele tem muitas outras evidências, ele traz muitos detalhes que Marcos, Mateus e Lucas não têm. E aqui nós estamos em João capítulo 20. Você já teve a oportunidade de ler outros livros como Lucas, Marcos e Mateus, você vê que há uma ótica diferente. Dentro da ótica de João, sobre a ressurreição de Jesus, está em destaque aqui nesse capítulo 20 quem, irmãos? Uma mulher chamada Maria Madalena, que demonstrou, queridos, que de fato o amor lança fora todo medo. Quem já ouviu esse versículo? Maria Madalena demonstra, de fato, que o amor lança fora todo medo. Por quê? Ela não teve medo, irmãos. Ela não teve medo enquanto a maioria dos discípulos do Senhor teve, no momento da morte e ressurreição de Jesus. Maria Madalena não teve medo enquanto todos os outros discípulos do Senhor Jesus tiveram. Ela, evidentemente, queridos, nunca esqueceu quem ela era. Evidente que ela nunca esqueceu também, muito menos, quem foi que transformou a vida dela. Quem foi aquele que mudou a sua história. Ela nunca havia se esquecido, queridos. Mas ela sabe exatamente. Você vê que Lucas 8 fala um pouquinho da sua história, de como o Senhor Jesus tirou dela 7 demônios. Versículo 2 do capítulo 8 de Lucas enfatiza que no final do versículo 8, ali está a dizer 2, que Maria Madalena tinha 7 espíritos malignos que foram retirados. Evidentemente que ela nunca esqueceu o que Jesus fez na vida dela. E o que esses demônios faziam na vida de Maria Madalena, queridos? O que esses demônios faziam na vida dela? Se não trazer angústia para a vida dela. Se não fazer com que ela sofresse. O que esses demônios faziam, irmãos, a não ser trazer angústias, tirar a paz dela, fazer com que ela sofresse muito, pressionava, angústia, oprimiam os demônios, fazia isso na vida de Maria Madalena. E ela teve muito, irmãos, muito sofrimento, muito tempo ela sofria com isso, e Jesus pôde então trazer ela libertar ela.
Mas é assim mesmo, queridos, que se encontra hoje nossa sociedade e o mundo que nós vivemos, não é? Milhares e milhares de pessoas no mundo, meus irmãos, estão presas também. Não é, queridos? Estão oprimidas também. Milhares e milhares de pessoas, irmãos, enquanto nós estamos aqui, estão sofrendo nas mãos de espíritos malignos. Milhares e milhares de pessoas estão sem paz, não conseguem dormir dia e noite, estão sendo atormentados por espíritos malignos, entidades malignas, queridos. Muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas, queridos. É assim que se encontra. Entretanto, na oportunidade que teve Maria Madalena, né, ela pôde ser liberta por Jesus. Ela teve a libertação ali pelo nosso Senhor Jesus. E a libertação, meu amado, meus irmãos que hoje nos escutam, é o que Jesus mais deseja para o mundo, não é, irmãos? Libertar é o que Jesus mais quer, irmãos, nessa vida. Libertar é o que o Senhor Jesus mais deseja fazer neste mundo. Libertar é o que Jesus mais quer. Mas, infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas não quer ser libertas, né? A maioria das pessoas não quer ser liberta. Elas preferem ficar presas, elas preferem ficar cativas, elas preferem sofrer, elas preferem não ter paz. Continuando a não ter paz, elas continuam querendo ser oprimidas por entidades malignas. Infelizmente, essa é a realidade que nós temos vivido, irmãos. É a triste realidade. Maria Madalena não teve nada a ver com isso, nem tem, mas ela quis ser. E ela foi liberta por nosso Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor. Foi transformada por Jesus. E quem foi transformada um dia por Jesus, irmãos, esquece? Nunca esquece, é? Quem um dia foi transformado por Jesus, não esquece. Ou esquece, irmão? Quem um dia teve a sua vida liberta por Jesus, nunca esquece. Glórias a Deus, irmãos. Quem um dia pôde ter a oportunidade de se render aos pés do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ali transformar a ponto de ela ser uma nova pessoa, não pode esquecer, não consegue esquecer, não é, meu irmão? Não consegue esquecer. Então, querido, Maria Madalena não esqueceu, como nós dizemos, mas ela tem muita coragem, ela tem fibra, era uma mulher de fibra, ela tem coragem, Maria Madalena. Porque, irmãos, o texto a qual nós estamos dizendo diz que no primeiro dia da semana, como hoje, um domingo, é o primeiro dia da semana, mas não como está claro assim agora, mas de madrugada. Como diz o versículo 1 do capítulo 20, ela sai de madrugada, não é? Então ela sai de madrugada e vai aonde? A um sepulcro. O texto do versículo 1 diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro sendo ainda escuro. Então, irmãos, estava escuro ainda quando Maria Madalena saiu e foi a um sepulcro de madrugada. E seja sincero, será que você teria coragem? Será que hoje você teria coragem de ir num domingo como esse hoje, de madrugada, lá às 3 horas da manhã, né, às 4 horas ou até 2 horas, sair e ir para um cemitério? Quem daqui de nós teria coragem, irmãos, de ir a um cemitério de madrugada? Maria Madalena não teve medo, irmãos. Ela foi. Ela foi. Pelo contrário, ela teve coragem, ainda que ela tivesse medo. Mas, queridos, o medo que ela pudesse ter dentro do seu coração foi suplantado por um amor que ela tinha por quem? Por Jesus. Foi suplantado. Ainda que ela tivesse medo, o amor que Maria Madalena tinha por Jesus suplantou tudo aquilo, fez ali apagar o seu medo. E ela está ali, irmãos, sem nenhum medo. Vai de madrugada ao sepulcro ali. E aqui estamos dentro desse versículo. E aí, como ela tinha amor por Jesus, ela então não tem medo e vai ao sepulcro de noite. É o que nós estamos dizendo. No amor não existe medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. O amor não existe medo, irmãos. Antes o perfeito amor lança fora. É a parte A do versículo. Existe uma parcela da sociedade, meu amado, que tem medo de seguir a Jesus. Acreditando que suas vidas vão ficar de pernas para o ar. Vai haver um rebuliço na vida delas. Muitas pessoas dizem, eu não vou seguir a Jesus porque a minha vida vai virar do avesso.
Uma reviravolta vai acontecer. Se eu seguir a Jesus, vai haver uma reviravolta, um rebuliço. Mas é assim mesmo, irmãos. Como é que pode haver transformação se não houver algo que aconteça? Toda mudança vai gerar dificuldade, vai gerar um desconforto, irmão. Toda transformação vai gerar desconforto. A mudança não é fácil, mas é necessário, não é? É necessário, assim como Jesus fez na nossa vida. Nos transformou. Não foi fácil para nós mudar a rotina da nossa vida. Não foi fácil para nenhum de vocês mudar quem vocês eram para o que vocês são agora. Teve que deixar muita coisa, não foi? Teve que realmente o Senhor Jesus transformar de fato, transformar você em uma nova pessoa, uma nova criatura, fazer de você, então, uma pessoa realmente que fosse de fato, tivesse ali, seja casa limpa para o Espírito Santo habitar. Não é, irmãos? Foi assim, não foi? E isso é evidente que tem que acontecer, querido, para que a gente venha se acostumar com o que é certo e continuar na trilhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o Espírito Santo tem que habitar em casa limpa, organizada. Então, o Senhor Jesus vai transformar mesmo. O Senhor Jesus vai tirar aquilo que está errado, né? Vai fazer uma mudança maravilhosa. E isso é bom, mas as pessoas não entendem, né, irmãos? Infelizmente, as pessoas não entendem, têm medo de que isso aconteça, mas é para o bem. É para o bem das pessoas, mas elas têm medo. Eu sempre costumo lembrar da história do Gadareno. Quem lembra? O Gadareno, hein? O jovem de Gadara. Está em Lucas 8 também. O jovem de Gadara, irmãos, ele já não ia mais para casa. O jovem de Gadara, ele vivia maltrapilho, as suas roupas já vivia totalmente desarrumadas, muitas com pouca roupa, ou quando tinha roupa. A morada do jovem de Gadara era no cemitério, nos sepulcros. Ele estava possuído por entidades malignas. Estava possuído, não ia mais para casa. A sua morada era no cemitério, nos sepulcros. Ele estava oprimido. E o texto diz que havia uma legião de demônios sobre aquele rapaz. Quanto que é uma legião? Uma legião romana, mais ou menos 6.000, né, irmãos? Então significa que 6.000 demônios estavam sobre a vida daquele rapaz. Imagine, se você achou muito Madalena com 7, aí o Gadareno tinha 6.000. Aquele já não tinha mais como ele reagir, irmãos. Os demônios tomavam conta da vida dele e levavam ele para onde quer que eles queriam. Já ele não conseguia mais ter ali domínio sobre ele. Eram os demônios que tinham domínio sobre ele. Eram os demônios que faziam com que ele fosse dormir nos sepulcros. Eram os demônios que faziam sofrer. Ia para lugares desertos. As pessoas iam, amarravam ele com correntes. Ele ia lá, quebrava as correntes. Tamanha força que os demônios tinham na vida daquele jovem. Nós estávamos falando sobre isso semana passada, né, Vera? Estávamos falando exatamente essa passagem, Vera. Evidente, irmãos, que os demônios estavam sobre aquele jovem. Mas Jesus chegou um momento que ele chegou ali e libertou ele, não foi? Libertou o jovem. Libertou ele. E aí depois o que acontece, irmãos? É o que acontece hoje na sociedade. As pessoas não querem Jesus. No momento em que as pessoas viram aquele jovem sentado, vestido, em juízo, são juízo, em consciência, sentado, conversando, com roupa, bem vestido, as pessoas ficaram horrorizadas com Jesus. Chegaram a ponto de dizer para ele, ó, Jesus, não fica aqui não, vai embora. Vai embora, Jesus. Nós não queremos o Senhor aqui, não. Nós não queremos. Como é que nós possamos entender isso, irmãos? Algo bom. Algo benéfico feito a alguém que estava sofrendo. Que estava totalmente entregue a entidades malignas. Ele está bem agora, está vestido, está conversando tranquilamente.
Isso é o correto. Mas as pessoas já estavam acostumadas com aquilo, com o sofrimento, com a opressão, com aquelas entidades sobre aquele lugar e aquela cidade. E não pôde, Jesus foi embora, mas ele deixou ele lá, uma esperança. E Jesus disse para ele, vai e conta, né, o quão coisas boas o Senhor Jesus tem feito por você. E assim nós estamos, irmãos, nosso mundo, nesse mundo. As pessoas não querem ser libertas, preferem continuarem oprimidas nas garras do inimigo. E ela sentiu medo, mas o medo que ela tinha foi suplantado pelo amor que ela sentia por Jesus. Que o Senhor Jesus, meu amado, nos forge nessa manhã, né, irmãos? Com coragem, né? Que o Senhor Jesus venha nos forjar com coragem, que não sejamos destemidos, né, meus irmãos? Que nós tenhamos cada vez mais forças, coragem, frente a essa sociedade, a esse mundo. Que nós sempre tenhamos coragem, irmãos, para fazer a vontade do Senhor, irmãos, para viver num tempo qual nós vamos viver. O amor a Jesus está escasso em nossos dias, não está, meu irmão? E se está escasso, nós temos então aqui nesse lugar uma esperança de nós lembrarmos cada dia o que Ele fez por nós e amarmos cada vez mais nosso Senhor Jesus. Cada vez mais que você possa amar Jesus. Amém, irmãos? Como nós louvamos hoje. Vamos continuar nos render. Nós só temos a Ele aos pés do Senhor Jesus e amá-lo cada vez mais. Maria não estava com medo porque, irmãos, ela amava Jesus. Ela amava o Senhor Jesus. Porém, quando ela chegou no sepulcro, ela se assusta com a situação que ela vê. E o que ela vê ali diante do sepulcro? Uma coisa diferente. O que acontece? Nos versículos seguintes, ela viu que a pedra foi removida, irmãos. Os túmulos antigos dos familiares usualmente ficavam fora dos muros de Jerusalém. Principalmente agora o sepulcro onde Jesus estava, que era de quem? De José de Arimateia. José de Arimateia, um importante homem do tempo de Jesus, pertencente ao Sinédrio. Você lembra que ele foi pedir o corpo de Jesus a Pilatos, ao governador da época. E então ele coloca Jesus num sepulcro novo, aonde ele tinha feito, né, que era numa pedra. Então é ali que Jesus estava. Era uma pedra em formato de disco, né, que rolava para o lado. E essa pedra foi rolada. E Maria Madalena ficou surpresa então, queridos, porque a pedra foi removida do seu lugar. E viu ainda mais, ficou mais assustada ainda que Jesus não estava lá. Hein? Qual foi a reação dela? Correu. E pensar, naquele momento, evidente, em quem contaria aquela notícia. E 2 nomes vêm na sua mente. Quem são? Pedro, né, irmãos? Pedro e quem mais? Pedro e João. Pedro e João, ela vai correndo contar para Pedro e João, 2 discípulos que, assim como Maria Madalena, também amavam a Jesus. Pedro não teve medo, quando ainda que por um breve tempo ele andou sobre as águas, lembra? Ainda que por pouco tempo ele andou. Ele não teve medo. Ele disse, Jesus, se é tu mesmo, Jesus, deixa que eu vá até você. Aí Jesus, então venha. Ele foi. Né? Andou um pouco, mas depois ali afundou, né? Jesus estendeu a mão. Né? Por que duvidaste, né, homem? Por que duvidaste? Mas ele amava o Senhor Jesus, né, irmãos? E quem ama não tem medo. Pedro não teve medo naquela ocasião. Ele amava o Senhor. Ele teve coragem para ir por cima das águas. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, irmãos, quem vocês acreditam que eu sou? Quando Jesus fez essa pergunta para eles, quem foi o primeiro a responder? Foi Pedro. Pedro disse o que, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16. E João, queridos, nem se fala. Na última ceia, ele estava ao lado do Senhor Jesus, não estava? Não somente isso, mas ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Tamanho amor de João para com o Senhor. Né? Ele amava. Tanto é que ele é conhecido como o discípulo amado. Né? O discípulo amado, João. É interessante, queridos irmãos, que Maria foi procurar discípulos que, assim como ela, amavam o Senhor. Ela foi procurar pessoas
que assim como ela amava a Jesus. Ela foi procurar por discípulos que iriam fazer alguma coisa quando soubesse dessa notícia. Ela foi procurar ali pessoas que se importariam com aquilo e fariam no mínimo algo. Iriam dar atenção a ela. Ela foi procurar pessoas que também amavam o Senhor Jesus. Interessante, porque, irmãos, lá fora não é todos que vão te entender. Lá fora, irmãos, lá fora, não é todos que entendem você. Não entendem do porquê você está aqui hoje, por exemplo. Nem todos entendem por que você está aqui. Nem todos te entendem. Não é todos que amam o Senhor Jesus lá fora, irmãos. Não é todos, irmãos. Não, nem todos são confiáveis lá fora. Lá fora, as pessoas não entendem do porquê você está aqui quando deveriam estar em outro lugar. Por exemplo, em uma praia, no shopping, no clube. Pessoas não entendem por que você troca isso. Troca o lazer por um momento com o Senhor Jesus aqui hoje. Quem é que vai entender isso? Ei, irmãos, ao longo desses 6 anos, foi criado, irmãos, entre nós uma afinidade, não foi? Foi criada uma amizade, uma comunhão, que isso é maravilhoso, é muito bom. Foi criado algo genuíno, algo muito gostoso. Nós todos nos conhecemos, nós conversamos, nós temos a nossa comunhão, uma interação muito boa nós temos aqui. Mas tudo isso, meu querido, só foi possível porque existe algo maior em comum conosco aqui. Existe algo muito maior. Existe algo maior e é comum entre todos nós, que embora não possa, talvez seja latente ou que evidencie, seja tanto evidente, mas existe. Existe. E você sabe o que é? O amor a Jesus. Talvez não possa parecer tão latente e evidente, mas existe um amor ao Senhor Jesus de todos nós. Ele existe. As coisas que as pessoas lá fora não entendem, irmãos, porque justamente não amam a Jesus. Não entendem porque não amam o Senhor Jesus. Mas as pessoas aqui dentro, eu e você, amamos ao Senhor, amém, irmãos? Portanto, nós entendemos. Maria Madalena correu para contar o que viu para quem amava ao Senhor Jesus também. Assim como ela foi contar. E ela chegou diante de Pedro e João e contou. Versículo 2, ela correu, né, irmãos? Para contar o que viu. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro, versículo 2, e o outro discípulo a quem Jesus amava. Antes de João, irmãos, a gente sabe que antes de João amá-lo, Jesus já amava antes ele. Olha aí. Jesus amava o outro discípulo. E assim como eu e você, se nós o amamos o Senhor, é porque Ele nos amou primeiro. É isso. Ele nos amou primeiro, irmãos. Por isso nós o amamos. Fez o que ninguém faria por nós. E quando ela chega diante de Pedro e João, irmãos, ela está tranquila ou não? Ela está calma? No mínimo, ela está ofegante. Porque diz o texto que ela corre, não é? Então ela corre. Quem corre, cansa, não é? Quem corre, cansa. E aí você precisa entender que Jerusalém está sobre uma colina, mais de 1000 metros. E os sepulcros ficavam fora da cidade. Então, ela precisava correr. E ainda vencer o íngreme. Ela precisava correr e subir, parecendo uma ladeira. Ela precisava ir correr. Imagina já correr, já cansa. Imagina você subir. Então, irmãos, ela corre, ela cansa. Então, ela chega diante de Pedro e João, ela está ofegante. Então, não consegue falar. Ela está querendo falar rápido, porque a notícia é muito importante. Ela encontrou a pedra rolada e Jesus não estava lá. Então, ela vai correndo e ela precisa contar isso para alguém. Ela encontra Pedro e João e conta essa situação. E perceba, irmãos, qual foi a reação dos dois. Em primeiro lugar, precisamos entender, irmãos. Ela diz, tiraram do sepulcro o quê? O Senhor. E não sabemos onde? Puseram. As coisas espirituais para alguns demoram, irmãos. Para as pessoas entenderem, né?
Parece que as coisas espirituais, elas são mais lentas para entendimento, para alguns. Outros conseguem pegar rápido, mas para outros é difícil o entendimento. Maria, ela chegou a dizer, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde puseram. E é difícil, demora a se assimilar. Até mesmo Pedro e João estavam realmente, no texto nós vemos que não estavam muito acreditando nessa situação, com muita dificuldade que as pessoas acreditam nas coisas de Deus. Maria Madalena, naquela altura dos fatos, assim como Pedro e João, embora amassem o Senhor Jesus, não estavam ainda tranquilos, não estavam entendendo ainda o plano de Deus para aquele momento. Mas mesmo assim eles correram até o sepulcro, não foi? Versículo 3. Eles saíram então, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Eles saíram correndo os dois juntos, não é, irmãos? Saíram correndo também. Assim como Maria voltou, eles foram para o sepulcro correndo. E aí o que acontece? Muitas pessoas, queridos, conjecturam a respeito dessa situação, desse contexto aqui, né? Muitas pessoas fazem muitas conjecturas. Há muitos que dizem que Pedro está um pouco fora de forma, né? Por isso que João passa ele, porque os dois saem juntos. Então, de repente, no momento Pedro fica para trás e João passa ele. Chega primeiro, não é, irmãos? Chega primeiro. As pessoas começam a conjecturar, falar muitas coisas. Outros dizem que Pedro já está um pouquinho já avançado da idade, já não tinha mais a forma de menino. E João era mais novo, então pôde passar ele. As pessoas falam, conjecturam, né, irmãos? Mas eu creio, irmãos, né, naquele momento há uma corrida ao sepulcro. E evidentemente que Pedro, irmãos, não havia esquecido o que ele tinha feito. E eu creio que naquele momento passa-se um filme na cabeça de Pedro. Ele vai ao sepulcro, ele está correndo indo ao sepulcro. E ele, naquele momento, ele pensa, irmãos, evidentemente, no que ele fez. E o que ele fez? Negou ao Senhor Jesus por 3 vezes. Há um misto de informações dentro do seu cérebro. E evidentemente que ele dá uma parada e diz como se, será que eu vou ou não vou? E por isso João passa ele. Talvez estivesse com dúvida de ir ou não àquele sepulcro. Puxa, eu neguei por 3 vezes. Tudo aquilo que eu vivi ao seu lado, eu neguei. E agora eu estou indo lá. Por outro lado, irmãos, o que não saía também da cabeça dele era o olhar de Jesus. Não um olhar acusador ou de reprovação, evidente, mas um olhar de perdão, né? Um olhar de perdão. Como se dissesse, tá tudo bem, Pedro. Eu te perdoo. Eu ainda conto contigo. O choro amargo de Pedro depois evidencia quem está arrependido. E o que Jesus precisa é isso, irmãos. É que haja arrependimento, né? O que Jesus precisa é de arrependimento. Só basta isso para que ele possa perdoar. É melhor se arrepender do que tentar encobrir. Estamos prestes a celebrar a ceia, irmãos. E a reflexão se faz necessária nos nossos... Hoje, esse é o momento. Porque se encobre, irmãos, os seus pecados. Se encobrirmos os nossos pecados e erros, nós não vamos para frente. Se encobrirmos, se tentarmos, porque a gente sabe que de nada nós escondemos o Senhor, mas a gente tenta esconder nossos erros, nossos pecados. A gente tenta. Mesmo sabendo que para Jesus, Ele vê tudo. Não tem como nós escondermos. Mas a gente ainda quer esconder. Se encobrirmos nossos erros, irmãos, nós não vamos para frente. Nós só vamos patinar. Nós não vamos sair do lugar. É a palavra que nos diz, Provérbios 28:13, diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará.
que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, o que encobre os erros, os pecados, não prospera, não vai para frente. Mas a esperança é. Mas os que confessam e deixam, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor, irmãos, por isso. Os que confessam e deixam, alcançará misericórdia. Mas se encobre, não vai, irmãos, a lugar nenhum. Vamos achar essa passagem, irmão. Vamos ler todo junto aqui. 28 e 13, né? Provérbios 1, 2 e 3. O que encobre as suas transgressões, mas os que os confessa e deixa, alcançará. Você pode mais uma vez? 1, 2 e 3. O que encobre as transgressões, mas o que as confessa e deixa. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Confessemos os nossos erros. Não escondemos, irmãos. Não esconda os seus erros diante de Jesus. Só confessando você encontrará misericórdia. Somente confessando que você alcançará misericórdia. Mas João chegou primeiro no sepulcro, não foi? Ele entrou? Quem chegou primeiro não entrou, né? E abaixando, viu os panos de linho ali deixado. Versículo 5, né, irmãos? Todavia, ele não entrou. Pedro, como era mais corajoso que ele, chegou e entrou, não foi, irmãos? Versículo 6. Pois Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixado. E que o lenço estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava com os panos, mas enrolado no lugar à parte. Percebe, queridos? Jesus deixou os panos que estavam sobre si e um lenço à parte. A pedra rolada. Então, pedra rolada, os panos que estavam sobre ele no chão e o lenço rolado à parte. Ele poderia, querido, ter transpassado aquela rocha. Ele poderia muito bem, né, vencer a matéria, transpunir aquela rocha, sem abrir aquele túmulo ou não. Poderia. Ressurreto. Mas Jesus fez questão, irmãos, de deixar aquela pedra rolada, as suas vestes no chão e um lenço à parte. Para quê, irmãos? Como mais uma prova evidente, irmãos, de que ele ressurgiu dos mortos. Então entrou também o outro discípulo e chegou primeiro ao sepulcro. E aí o que aconteceu? E viu e creu, irmãos. Ô, meu irmão, tá ligado no texto aí? Então ele chegou e viu e creu, irmãos. Porque ainda não entendiam as escrituras, não entendiam a escritura que era necessário que ele ressurgisse ou ressuscitasse dos mortos. E depois eles foram para sua. Pedro e João voltaram para casa, irmãos, com uma esperança renovada. Pois a única coisa que traz esperança a um discípulo do Senhor é saber, irmãos, que Jesus ressurgiu dos mortos, né? A esperança de Pedro e de João é a mesma minha e sua, queridos, de que ele ressurgiu dos mortos de fato. Ora, aqueles que nem estavam crendo que isso era possível de acontecer, agora eles creiam que Jesus de fato ressurgiu dos mortos. Hoje nós temos uma convicção que ele ressurgiu. E ainda mais, outra, que ele virá. Oh, glória a Deus. Irmão, que notícia maravilhosa. E que esperança existe no nosso coração e precisa sempre existir, meu irmão. Que o Senhor virá nos buscar. Essa é a nossa esperança. 1 Tessalonicenses 4 e 14. Que coaduna com aquilo que nós estamos falando aqui nessa manhã. Porque se cremos, morreu e ressuscitou, assim também Deus os tornará a trazer com ele. Mais uma vez. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Oh, glória ao Senhor. Amém, meu irmão? Irmãos, quem está em Jesus não morre. Dorme, né, irmão? Ele, né? E aí, quando acordar, será bem melhor. Se dormirmos, irmãos, dormimos com ele. Se morremos, as pessoas morreu, acabou, não. Vamos para um lugar melhor. Com o nosso Senhor para sempre estaremos. Que essa esperança renove o seu coração a cada dia, meu irmão. E que cada dia você peleje, acreditando sempre na esperança que nos move nesse mundo. Amém, queridos? O texto que você consegue ver depois, irmãos, demonstra que Maria Madalena, então, amou mais a Jesus do que os discípulos? Será? João vai para casa com Pedro, não vai? Mas na sequência do texto, quem está lá de novo no túmulo? Maria Madalena. Mas agora ela está chorando. Ela está chorando porque ela não se conforma com o fato de que o Senhor Jesus não estava lá. Ela está chorando, irmãos. Então quer dizer que ela voltou para o túmulo de novo. Voltou para o sepulcro. Voltou. Pedro e João voltou esperançoso. Mas Maria Madalena ficou aos pés do túmulo, chorando. Chorando. O texto na sequência vai dizer, né, irmãos? Chorando. Entenda, irmãos, que quem muito ama, nunca perde. Quem muito ama Jesus, nunca perde, ou perde. Maria Madalena amou o Senhor Jesus. Naquele momento, você veja que os discípulos foram para casa e ela permaneceu ali, chorando. Chorando. Maria Madalena amava muito ao Senhor. As suas ações comprovam isso. Vai no sepulcro de madrugada, fica ali, volta para contar a notícia. Sai da cidade, irmãos. Volta para a cidade. Volta para o sepulcro, sai, volta, conta. Depois volta de novo, chorando. Para ficar ali. Esperando que algo acontecesse. E o que de fato aconteceu, né, irmãos? Ela foi honrada. Por ser, então, irmãos, dentro da ótica de joanina, né, a primeira pessoa a ver o Senhor Jesus ressurreto. A sequência é lida quando ela pensa que é o jardineiro, ela vai falar com o jardineiro, cuidador do sepulcro ali, e ela, olha, onde me colocou, fala comigo que eu vou levá-lo. De repente, Jesus fala o nome de Maria, né? Miriam. Ela já sabe que é Jesus. Né, irmãos? Então, irmãos, história linda, maravilhosa. Maria Madalena só teve a ganhar por amar ao Senhor Jesus. Só teve a ganhar. Assim como eu e você hoje. Que hoje você possa amar mais ao Senhor Jesus. As suas ações possam ser comprovadas, não só em palavras, mas com ações. Maria Madalena, ela teve ações que comprovavam o amor que ela sentia para com o Senhor. E hoje eu e você, que hoje eu e você venham ter cada vez mais ações que comprovem o amor que nós sentimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que a cada dia mais aumente mais o amor que você tenha por Ele, não só de palavras, mas de ação. Ame-o por tudo que Ele já fez por você. Com toda certeza você será muito, muito abençoado e isso o Senhor se alegrará de todos nós. Amém, meu irmão?